Beleza, galera? Tô aqui para falar para vocês da Lei dos Três Estados do Augusto Conte. Como é que é a Lei dos Três Estados para o Augusto Conte? Lembra que eu falei para vocês que o Augusto Conte ele desenvolve um método positivista. Então, o que seria um método positivista? Seria você observar tudo aquilo que acontece na realidade, os problemas e os fatos, e você descrever todos esses fatos, colocar todos eles num papel. E depois que você descreve todos esses fatos, você se pergunta por que eles acontecem. Qual é a causa que eles estão acontecendo, por que eles acontecem e qual é o efeito que eles têm dentro da sociedade. Então, a partir do momento que você faz isso numa empresa, você faz isso na sua casa, você pensa por que está acontecendo o Covid no mundo, e você procura buscar as causas, e você busca os efeitos, e você coloca isso no papel, você acaba acessando novas informações, você acaba vendo fatos que você não conseguiria ver sem que você descrevesse esses fatos e buscassem a causa e o efeito. Então Conte ele diz, né, no século XIX, que o método positivista acabou sendo desenvolvido justamente pelo povo europeu, né, que acaba influenciando o nosso pensamento. Então, onde é que entra a lei dos três estados? O Conte ele vai falar, é uma maneira ainda evolucionista e preconceituosa, né, acaba estando presente na teoria dele, mas ele vai dizer que os diferentes povos do planeta Terra apresentam essas diferenças porque eles estão num estágio do pensamento diferenciado, em três estágios diferentes. Então ele classifica como estado teológico, o primeiro estado da humanidade, o estado do pensamento. O segundo estado seria o estado metafísico. E o terceiro seria o estado positivista, que era justamente aonde o povo da Europa estava chegando nesse pensamento. Note que ele é europeu, então ele está colocando a partir da visão dele esses fatos, né? E como eu estou usando a língua portuguesa e como o pensamento europeu é o pensamento que predominou em todas as sociedades, eu não posso vir aqui descrever o que os índios, por exemplo, pensavam naquela época a respeito da sociedade. Então, voltando ao Conte, o que seria o estado teológico? O estado teológico seriam aquelas sociedades em que os porquês da sociedade, por que funciona, por que existem as regras, todos os porquês, todas as causas dos fatos sociais eram atribuídos a origens divinas, era atribuída a deuses, eram atribuídos à esfera religiosa. Por que está existindo uma pandemia hoje no mundo? Porque Deus quis assim, Deus quis que existisse essa pandemia. Então, quando havia um problema na sociedade, as causas desse problema, dessa origem, eram sempre causas divinas. Então, esses povos ele vai classificar que seriam os povos mais primitivos, mais antigos, que eles ainda, os seus questionamentos estavam todos relacionados à religiosidade. Já no segundo estado, que é o estado metafísico, o Conte vai dizer que com o desenvolvimento, né, com o passar do tempo, esses povos vão saindo do estado teológico e vão para o estado metafísico, onde eles atribuem os fatos que acontecem na sociedade a causas que estão além da explicação. Ou seja, é você pegar o inexplicável para explicar aquilo que não tem explicação. Né? Seria, por exemplo, assim, hoje as tainhas apareceram na praia do Porto porque é lua nova. Ou o calendário maia e explica como a gente deve conduzir a nossa vida. Ou eu estou fazendo esse vídeo pela minha orientação estelar por causa do meu signo de peixes. Ou seja, é você pegar um fato do além, um fato que não é muito preciso, que você não tem como realmente saber, e você pegar esse fato do além para explicar aquilo que você realmente não consegue tá explicando. Então você projeta as suas angústias numa esfera que não tem explicação, e assim você fica em harmonia, você consegue se satisfazer pelas diferenças, pelos problemas que vão surgindo na sociedade. E por último, na visão do Conte, o terceiro estado seria o estado positivista, que é justamente quando as pessoas não vão mais acreditar nem na religiosidade,
nem nas causas divinas para explicar a sociedade e também não vão acreditar em fatos do além para estar explicando a sociedade. Elas vão estar justamente buscando aquilo que elas têm comprovação. Aquilo que foi feito uma pesquisa, que foi feito, como eu falei antes, foi descrito, foi buscado as causas e efeitos, e você sabe que isso vai acontecer porque você já tem uma pesquisa previamente. Então, na visão dele, como eu falei, que é uma visão, acaba sendo preconceituosa, evolucionista, porque o pensamento humano não segue essa linha. Mas ele acabava acreditando que seguia essa linha. Então ele imaginava que com o passar do tempo, todos os povos iriam acabar caindo no sistema positivista, porque ele é um sistema que ele apresenta provas, né? Então essa seria a teoria da lei dos 3 estados.